7h09, muito bom dia a você, ouvinte aqui da Diário FM, ZYL 865 em 100.7 MHz, Campos, estado do Rio de Janeiro, nessa manhã de quarta-feira, hoje 30 de julho de 2014. E para você também que nos assiste pela TV Diário, uma ótima quarta-feira, uma ótima manhã. Eu dou um bom dia especial aqui, a minha companheira Dagmar. Tudo bem, Dagmar? Tudo bem, Wander. Bom dia para você também, para os nossos ouvintes, para você telespectador da TV Diário. Muito bom dia, você internauta, através do site tvdiariodecampos.com.br. Uma ótima quarta-feira, hoje dia 30 de julho de 2014. Isso mesmo, e vamos trazer muita notícia para você até às 8 da manhã, começando com os principais destaques. Principais notícias. Casa é assaltada no Parque Santo Amaro e polícia detém suspeitos e recupera material. Um vigilante foi executado após sair do trabalho em Custodópolis. A polícia prendeu 5 pessoas e drogas no Parque Santa Helena, em Guarulhos. Ministério Público Federal inspecionou frigorífico também em Guarulhos. Salinidade no Paraíba deixa moradores sem água em São João da Barra. A Justiça nega liminar do Ministério Público Estadual contra a autopista. Prefeitura de Campos inicia pagamento do mês de julho do servidor. E obras de drenagem na descida da ponte Leonel Brizola continuam na Beira Valão. Curso de espanhol na Superintendência de Igualdade Racial faz sucesso. O SUS anunciou que vai vacinar crianças contra a hepatite A. Privados de liberdade fazem prova do ensino fundamental. Além disso, a maior parte dos eleitores tem ensino fundamental incompleto, diz o TSE. Também, candidatos podem consultar o resultado da primeira chamada do Sisutec. Essas e outras informações você confere a partir de agora no nosso Repórter Diário. Muito bem, participe também, mande seu torpedo 998241007 ou ligue 27331007. Vamos conferir como fica a temperatura. Previsão do tempo. Bem, hoje o dia vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite vai ser com muitas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 15 graus, enquanto a máxima pode chegar a 21. 15 já estava agora às 6 da manhã. Inclusive foi engraçado ontem, Dag, que nós demos a previsão do tempo aqui, que vem através de um site, ou o IMET ou o Clima Tempo. E uma companheira nossa nos ligou: Paulo André, você falou que não ia chover, eu botei a roupa na máquina, caiu aquele toró depois, né? Pois é. Mas depois parou, né, Rosana? Um grande abraço para você, Rosana. Rosana, que trabalha aqui também com a gente no Jornal Diário, fazendo vendas, né? Um abraço para ela. É verdade, porque esses sites também são atualizados, São. né? É só uma previsão, mas eles são atualizados. O nome diz, né, Dagmar? Previsão. Uma previsão, pois é. Bem, hoje o nosso entrevistado é o secretário de Agricultura, Eduardo Crespo, que vem falar sobre os prejuízos que esse período de chuva e ainda a queda de temperatura provocam na lavoura. Segundo a Defesa Municipal, choveu do último final de semana até hoje 28 milímetros. Como a região vem de um longo período de estiagem, o índice é considerado bom para o setor agrícola, já que no inverno normalmente não chove. Foi isso que nós comentamos essa semana, que foi Semana do Agricultor, Dia do Agricultor, né? Verdade. E a gente viu isso, né? Que numa época que não é de chuva, acabou vindo a chuva. E com certeza o agricultor fica feliz. Daqui a pouco a gente vai saber sobre esses assuntos com o Eduardo Crespo, que é o secretário de Agricultura. Muito bem, 7h13. Olha, casa é assaltada no Parque Santo Amaro e polícia detém suspeitos e recupera material. 2 homens assaltaram uma casa no Parque Santo Amaro e levaram joias, celulares e documentos. Eles foram levados pelos bandidos e, após uma perseguição, a Polícia Militar conseguiu prender um dos assaltantes, enquanto o outro conseguiu fugir, mas também acabou sendo capturado. De acordo com a vítima, os 2 homens invadiram a casa, roubaram vários pertences e fugiram em seguida em um carro. A vítima então acionou a polícia, que conseguiu deter um dos bandidos na rua Raul Escobar, no Parque Califórnia, após uma perseguição e recuperar o material levado pelos assaltantes. O caso foi registrado na 134, a Delegacia Legal do centro da cidade. Bem, mais um assalto ali naquela região, né? E um vigilante foi executado após sair do trabalho em Custodópolis. Um homem foi executado ali no Parque Santa Rosa. Segundo informações da Polícia Militar, o vigilante, identificado como Marcelo Mota de Almeida, de 30 anos, estaria saindo do trabalho quando foi atingido por um tiro na região do tórax.
Ainda de acordo com a polícia, a vítima ainda conseguiu pilotar uma motocicleta até o cruzamento das ruas Santa Mônica e Romualdo Peixoto, mas perdeu o controle da direção, invadiu um terreno e caiu sem vida já. Olha, segundo informações de familiares, o vigilante não tinha passagem pela polícia. O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campos. Mais um número da violência, né? E você vê aí que, não tendo um antecedente criminal, né, torna-se... não começa com aquela estatística de dizer assim, não, é porque está envolvido com tráfico. Pois é. Né? Vamos aguardar as investigações da Polícia Civil, da Polícia Militar, para elucidação desse caso, desse rapaz. Bem, gente, a polícia prende 5 pessoas e drogas no Parque Santa Helena, em Guarulhos. De acordo com a Polícia Militar, no cerco realizado, os agentes entraram a pé, se dividiram em diferentes pontos do bairro e durante as buscas aí, flagraram 5 homens suspeitos de participação no tráfico de drogas. Com eles foram encontrados 29 buchas de maconha, 24 pedras de crack e 24 sacolés de cocaína e R$ 145 em dinheiro. Ainda de acordo com a PM, 2 dos suspeitos detidos estão em liberdade condicional. Olha, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para 146, a Delegacia Legal de Guarulhos, onde essa ocorrência foi registrada. Mais uma ocorrência registrada de tráfico de drogas. Apreensões aí todos os dias, né? E a gente vê cada vez um número maior. Bem, vamos chamar agora Alexandre Paiva para a sua primeira participação. Repórter O Diário. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo André. Bom dia a todos do Repórter Diário. BR-101, de acordo com a concessionária Autopista, apresenta tráfego com lentidão e alguns trechos de retenção na pista sentido Rio, do quilômetro 318 São Gonçalo, à subida da ponte em Niterói. Na pista sentido contrário, fluxo intenso, mas não há retenção na BR-101. Perímetro urbano de Campos segue com fluxo intenso na Avenida 28 de Março, esquina com Beira Valão. De olho no trânsito, Alexandre Paiva para o Repórter Diário. 7h17. Obrigado, Alexandre, pelas suas informações. Bem, gente, vamos seguindo. O Ministério Público Federal inspeciona frigorífico em Guarulhos. Após ser denunciado de que estaria poluindo o Rio Paraíba do Sul, o Friguá, frigorífico de Guarulhos Limitada, agora está na mira do Ministério Público Federal. O órgão realizou uma inspeção no frigorífico localizado na rua João Salvino, no Fundão, em Guarulhos. E de lá foram coletadas amostras da água e encaminhadas para a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, onde vai ser feita uma análise. O resultado está previsto para ser divulgado na próxima semana. Segundo o procurador da República em Campos, Eduardo Santos de Oliveira, através de análise preliminar, é perceptível que a empresa esteja poluindo o Paraíba. Segundo Eduardo, a intenção é verificar se a denúncia procede. Uma equipe foi até o local, junto com os técnicos da UENF, que coletaram amostras da água, mas já foi possível perceber que algum nível de poluição existe, pois já foi realizada uma operação anterior em ponto mais distante e já foi constatado que o oxigênio dissolvido estava muito baixo. E se não tem oxigênio na água, é sinal de alto nível de poluição. Olha, o procurador informou que, se for constatado a poluição, o Ministério Público Federal poderá requerer o fechamento do frigorífico, além de denunciar criminalmente o proprietário. Bem, após a audiência, um outro frigorífico tem autorização para voltar a funcionar. Teve uma fiscalização parecida com essa. Pois é, o frigorífico industrial localizado no quilômetro 130 da BR-356 em Campos recebeu autorização para que volte a funcionar após uma audiência de conciliação mediada pelo juiz da primeira vara civil, Ralph Machado Manhães Júnior. A empresa estava interditada por força de uma ordem desde o dia 17, após descumprimento das exigências estabelecidas pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. A audiência de conciliação aconteceu no Fórum Maria Tereza Guzmão, com a presença da Procuradoria do Estado, do INEA e de representantes do frigorífico. De acordo com o superintendente regional do órgão estadual aqui em Campos, o René Justen, ficou acordado que a empresa deve colocar em funcionamento o sistema de flotação, que é um equipamento que reduz o potencial poluidor. Também ficou determinado pelo juiz Ralph Manhães o prazo de 5 meses para que o frigorífico cumpra as demais adequações, que são a implantação também
de esterqueira e o filtro biológico. Ao INEA ficou a determinação para a fiscalização no cumprimento do acordo judicial e, para isso, vão ser feitas novas fiscalizações nas dependências do frigorífico já a partir do seu primeiro dia de funcionamento. A expectativa é de que o frigorífico retorne às atividades amanhã. Muito bem, são 7h20, nós vamos dar uma paradinha agora, voltaremos daqui a pouco com mais informações aqui no seu Repórter Diário. Estamos apresentando Repórter Diário. Smile Center, uma clínica odontológica para sua família. Ambiente confortável com modernos consultórios e raio-x panorâmico digital de última geração. As técnicas mais avançadas para maior dinamismo e precisão no diagnóstico e tratamento. Profissionais qualificados, exames com planejamento digital, sala de esterilização de nível hospitalar. O máximo em odontologia em um só lugar. Smile Center. O seu sorriso é o nosso sucesso. Chegou a Campos o Barbershop, uma barbearia tradicional que não abre mão da tesoura, navalha, muito menos da toalha quente e também oferece uma variedade de serviços modernos, todos muito bem acompanhados de um bar. Agora os homens possuem um local exclusivo de fácil acesso para ficar à vontade, bater aquele papo e cuidar da aparência. Venha nos conhecer. Rua Marechal Deodoro, número 38, telefone 2723-6629. Barbershop by New Richard, 30 anos de tradição. Eu amo minha benta. Minha nova Inha Benta de chocolate. Chocolate? Chocolate que todo mundo ama no recheio da Inha Benta. Se as outras já são um sucesso, posso provar? Claro. A nova Inha Benta tem chocolate por todos os lados. O marshmallow é de chocolate, a casquinha é de chocolate, o granulado é de chocolate. Até vontade irresistível de comer Copenhagen é de chocolate. Nova Inha Benta chocolate. Quem ama Inha Benta, experimenta. Existe um lugar onde tristeza e desilusão se transformam em alegria e vontade de viver. Um lugar que precisa de sua ajuda para continuar cuidando do presente e garantir o futuro das vítimas da AIDS. Participe desta campanha. Faça sua doação. Ligue no 733-4488. Associação Irmãos da Solidariedade. Voltamos a apresentar Repórter Diário. 7h24, estamos de volta aqui pela Diário FM, né, e também pela TV Diário com o seu Repórter Diário dessa quarta-feira. Bem, assunto muito sério, né? A salinidade no Paraíba deixa moradores sem água em São João da Barra, Dagmar. Pois é, os moradores, principalmente do centro de São João da Barra, estão sem água desde quando a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, decidiu suspender a captação e o abastecimento no município de São João da Barra. Segundo a companhia, o que está impedindo a captação é o alto nível de salinidade na água do mar que está invadindo o leito do Rio Paraíba do Sul. A falta de chuvas agrava o problema. A suspensão acontece desde o dia 27, 4 horas por dia, né? Aí no Açu, o que preocupa os moradores é o avanço do mar também. Inicialmente, a SEDAI informou que suspendeu o abastecimento de água por conta da salinização em todo o município, mas que voltou com o serviço à 1h do dia 28. A assessoria da companhia informou que por conta da maré alta na foz do Rio Paraíba do Sul, a água do mar tem invadido o leito do rio, elevando muito a salinidade da água e impedindo a captação para tratamento. Pois é, a companhia informou ainda que o abastecimento não foi completamente interrompido, porém a captação só vai voltar à normalidade quando a maré recuar.
A estiagem é mais um agravante. Mesmo com as chuvas dessa semana, o nível no Rio Paraíba do Sul preocupa. Dados da Defesa Civil mostram que o nível do rio continua muito baixo, com 4,80 metros, a menor marca registrada nos últimos 30 anos, enquanto o ideal para a época seria de 5,20 metros. Para amenizar a falta de água e assegurar a captação, foram instaladas bombas no leito do rio, mas em municípios de toda a região. O abastecimento pode ficar realmente comprometido. Já na Praia do Açu, o avanço do mar no litoral é o que preocupa os moradores. O problema da erosão, que há anos é registrado na região, vem ocorrendo com maior frequência e assustando os moradores, que alegam que a alteração das marés e as transformações no litoral em função das obras de construção do Porto do Açu estão piorando a situação. Ainda segundo os moradores, a abertura dos canais para a instalação do Terminal 1, do quebra-mar do Terminal 2 e da base de apoio offshore está intensificando as ressacas do mar em São João da Barra. É uma situação que é agravada já há anos, e a gente vendo aquelas fotos aéreas do Carlos Dias, eu pude perceber e há uma constatação disso, inclusive, quando o Ministério Público, o Eduardo, o procurador, já entrou, fez a amostra dessas fotos, que é a questão do leito do rio Hidalgo, está se dispersando para a esquerda, para o lado de Gargaú, devido a pouca força. Então, com isso, o mar avança cada vez mais. Pois é, preocupante isso mesmo. É o que nos preocupa, porque São Paulo, os níveis do Tietê, que estavam ajudando o Cantareira, a situação está ficando cada vez pior em São Paulo. E eles vão começar a querer fazer logo esse conceito da transposição, essa tentativa de transposição, isso pode ser muito prejudicial, mais ainda à nossa região. Bem, vamos seguindo? Justiça nega liminar do Ministério Público Estadual contra a autopista. Pois é, a Justiça indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendida para dano moral e material solicitada numa ação impetrada no dia 11 pelo Ministério Público Estadual contra a autopista fluminense. A decisão foi do juiz da 4ª Vara Civil de Campos, Ricardo Lafayette Campos. O promotor responsável pela ação, o Leandro Manhães, informou que está analisando se irá entrar com recurso contra o indeferimento. Através de nota, a autopista informou não ter sido notificada sobre a decisão e que, portanto, não se pronunciaria. Caso a antecipação de tutela fosse deferida, bens da autopista fluminense, ré no processo, poderiam ser bloqueados. O juiz negou o pedido considerando a necessidade de cognição sumária para tanto, bem como a irreversibilidade da medida, já que na prática seria impossível buscar repetição de valor eventualmente cobrado por consumidor beneficiário da eventual procedência da ação. Olha, na ação, o Ministério Público pede a indenização de 50 milhões com antecipação de tutela de bloqueio do referido valor nas contas ou aplicações financeiras da concessionária e aponta a falta de segurança e eficiência nos 123,5 km da BR-101 administrados pela autopista que cortam o município de Campos. Além de danos materiais e morais coletivos aos usuários, o Ministério Público também pede a compensação por danos materiais gerados ao município de Campos, que tem que arcar com as despesas médicas vultuosas em razão dos acidentados que se dirigem aos hospitais municipais, ocupando leitos que acabaram faltando para os munícipes, faltando para os munícipes. É verdade. Claro que decisão judicial, quando a gente, muito tempo o doutor Elson ensinou isso pra gente, decisão judicial cumpre, Depois se recorre. Se recorre, se for o caso, se discute depois em outra instância, agora tem que se cumprir imediatamente. É lógico que essa ação era uma ação de interesse, de todos nós, afinal de contas, o raciocínio é isso mesmo. Se não está dando conta, na verdade, se os gastos com os acidentes, a insegurança da BR é tão alta, o Ministério Público queria que essa tutela, que os bens fossem bloqueados e que eles pagassem isso ao município de tanto gasto que tem com os acidentes que ocorrem na BR. Como todos que passam pela praça de pedágio pagam. Pagam, Já que deveriam todos nós ter pagamos segurança. Quando passamos pela praça de pedágio. Pois é. Bem, gente, a Prefeitura de Campos inicia pagamento do mês de julho no servidor. Muito dinheiro aí circulando agora. A Prefeitura de Campos já iniciou o pagamento do funcionalismo do mês de julho e termina no dia 30, agora na sexta-feira. A folha de pagamento continua a apresentar um crescimento vegetativo. Este mês, por exemplo, além da 4ª e última parcela da promoção horizontal paga aos professores e pedagogos, prevista no plano de cargos e salários,
Também será paga a gratificação dos médicos plantonistas do Hospital Ferreira Machado, que optaram, pelo plantão de 12 horas. O total da folha chega a mais de 70 milhões de reais. Pois é, de acordo com informações do secretário de Administração e Gestão de Pessoas, o Fábio Ribeiro, o pagamento do mês de julho faz a cobertura de proventos para mais de 14 mil servidores efetivos e mais de 3 mil inativos. Só consertando, falei até o dia 30, até o dia 31, amanhã, Isso. portanto. Esse mês tem 31. Bem, gente, obras de drenagem na descida da Ponte Leonel Brizola prosseguem na Beira Valão. Verdade, as obras de drenagem que vão acabar de vez aí com os constantes alagamentos que vinham acontecendo na Avenida José Alves de Azevedo, ali nas imediações do Mercado Municipal, prosseguem na área de interdição do trânsito, na Ponte Leonel Brizola, onde o problema apresentava uma maior gravidade, o que justificou essa intervenção. Uma grande tubulação vai absorver não apenas as águas que escoam pela ponte, mas ainda toda a rede de galerias pluviais que atende às ruas transversais e que está sendo construída na confluência da Beira Valão com a Rua Benta Pereira, para que toda a água da chuva possa ser escoada para o canal Campos Macaé. Olha, com a intervenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, mudanças tiveram que ser feitas no trânsito da área com o deslocamento dos ônibus para a Rua Barão de Miracema e a interdição da Ponte Leonel Brizola para o tráfego no sentido centro da cidade. Muito bem. 7 horas 32 minutos. Olha, a maior parte dos eleitores tem ensino fundamental incompleto, diz aí o TSE, Dagmar. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou o perfil dos 142 milhões e 800 mil eleitores aptos a votar nas eleições agora de outubro. Segundo os dados, a maioria dos eleitores tem ensino fundamental incompleto, faixa que representa 30,2% em comparação a pleitos anteriores, o número ficou estável. O levantamento também mostra que 12% dos eleitores apenas leem e escrevem. Analfabetos somam 5%. O percentual de eleitores que não terminou o ensino médio é 19,2%. Em seguida, aparecem aqueles que conseguiram terminar essa etapa de ensino, 16,6%. Somente 5,5% dos eleitores concluíram o curso superior. Na comparação com os dados das eleições de 2008, 2010 e 2012, todos os números ficaram estáveis. Nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, o percentual de eleitores com ensino fundamental completo varia entre 28% e 33%. A pesquisa é feita e baseada nas informações que o eleitor presta à Justiça Eleitoral quando se cadastra para votar. Verdade. E essa eleição a gente volta a alertar as pessoas que é uma eleição com vários números, Paulo André? O eleitor vai ter que, pelo menos, ter aí os números de vários candidatos e fazer essa votação. Vai durar um pouco mais de tempo, você vai ter que prestar bem atenção. São 6 ações, São 6 ações, na verdade, porque eles vão votar. Deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente e governador. Pois é, então vai demorar bastante, pelo menos um pouco mais. É preciso paciência, não só dos eleitores, mas também daquelas pessoas que trabalham ali na zona eleitoral. Muito bem, vamos seguindo, 7h34. Candidatos podem consultar o resultado da primeira chamada do Sisutec. Olha, os inscritos no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, Sisutec, podem consultar o resultado da primeira chamada no site do programa. O resultado dessa fase foi divulgado pelo Ministério da Educação. As matrículas para os candidatos selecionados começam hoje e podem ser feitas até 1º de agosto nas instituições que oferecem os cursos. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 5 de agosto e as matrículas estão previstas para os dias 6, 7 e 8. As vagas remanescentes vão ser disponibilizadas online para todos aqueles que fizeram o ensino médio, independentemente de terem feito o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado, sem tirar 0 na redação. Olha, pelas regras do Sisutec, 85 das vagas são destinadas a candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou privadas como bolsistas integrais. O Sisutec foi criado no ano passado como parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O processo seletivo ocorre 2 vezes por ano.
Bem, gente, vamos chamar novamente agora Alexandre Paiva para mais uma participação. Repórter O Diário. Bom dia, Alexandre. Bom dia mais uma vez, Paulo André. E a polícia investiga uma tentativa de homicídio a tiros ocorrida na noite de ontem, no cruzamento das ruas 27 de setembro e 29 de outubro, no Parque Santa Rosa, em Guarulhos. A vítima, um adolescente de 16 anos, baleado nas pernas e também na altura da virilha. De acordo com informações de populares, os tiros partiram de um Vectra de cor branca e placa não anotada. A vítima levada para o Hospital Ferreira Machado, onde permanece em observação. A polícia não descarta que este atentado possa estar relacionado à briga de facções rivais. Com o plantão policial, Alexandre Paiva para o Repórter Diário. 7h36, obrigado, Alexandre, por mais informações para a gente no plantão policial. E vamos seguindo o nosso repórter. O SUS anunciou que vai vacinar crianças contra a hepatite A. Olha, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina contra o vírus da hepatite A no calendário nacional de vacinação do Sistema Único de Saúde a partir deste mês. O público-alvo, de acordo com o ministro Arthur Chioro, são crianças de 1 ano até 1 ano e 11 meses. A meta é imunizar 95% deste público em 1 ano, cerca de 3 milhões de crianças, com a inclusão da vacina. O objetivo é prevenir e controlar a hepatite A gradativamente. O Ministério investiu 111 milhões de reais na compra de 5 milhões e 600 mil doses neste ano. Para o início da vacinação, já foram distribuídas 1 milhão e 200 doses para os estados e municípios. O restante vai ser distribuído gradualmente entre os meses de agosto e setembro. Este mês, a vacina contra a hepatite já está disponível nas unidades de saúde de 11 estados. São eles Acre, Rondônia, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, segundo o Ministério. Olha, no mês de agosto, a vacina vai chegar ao Amazonas, ao Amapá, Tocantins, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Santa Catarina, Bahia e Paraíba. Já nos estados de Roraima, São Paulo e do Paraná, a imunização vai ocorrer no mês de setembro. Muito bem, 7h38. Olha, privados de liberdade fazem prova do ensino fundamental. Os jovens que cumprem medidas socioeducativas e pessoas privadas de liberdade fizeram a prova nacional do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adulto, o ENSEJA 2014, na busca de obter a certificação de conclusão do ensino fundamental. O total de inscritos é de 34 mil. Os responsáveis pedagógicos das instituições socioeducativas e unidades prisionais vão ter acesso aos resultados dos participantes. O ENSEJA é oferecido pelo INEP, desde 2002, para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir os estudos em idade própria. Pois é, por meio do exame, que também é oferecido a residentes no exterior, os participantes podem obter a certificação de ensino fundamental e de ensino médio. Quem vive no Brasil pode obter apenas a certificação do ensino fundamental, já que a de nível médio é conferida por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Para o ensino médio, a exigência é ter 18 anos completos na data de realização do exame. Ainda, curso de espanhol na Superintendência de Igualdade Racial faz sucesso. Verdade, o curso de espanhol da Superintendência de Igualdade Racial já comporta 200 alunos divididos entre 2 turmas, com aulas às terças-feiras, às 6 da tarde e quintas-feiras, às 9 da manhã. São 2 horas de curso que compreende a parte teórica e a prática da língua. Muito bem, as inscrições estão abertas para a formação de outras 2 turmas às quartas, às 9 da manhã e às sextas, às 6 da tarde. A previsão é que as inscrições terminem na primeira quinzena de agosto e as aulas iniciem na segunda quinzena do mesmo mês. Bacana, né? Eu hablo espanhol. É verdade, é uma boa oportunidade, inclusive, porque várias oportunidades são oferecidas a alguns jovens que têm uma segunda língua, né? Então, se você tem essa oportunidade de fazer isso,
com certeza vai ser bem-vinda. Só corrigindo uma informação que nós demos aqui, até hoje, esse ano são 5 vezes que o eleitor vai votar, né, para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. 5, isso. Errei na conta. Mais uma. É aquela coisa de fazer conta rápida na cabeça. E você não precisa fazer conta rápida na hora de votar, né? Tenha calma na hora de votar. Verdade. Né? E, de preferência, leve o seu número, né? Porque às vezes você lembra do candidato, mas não lembra do número do candidato. Pois é, vale uma colinha aí, desde que você não mostre para ninguém, né? Isso mesmo. 7h41, obrigado pelo efeito aí do Marcos Aventura na operação. A gente volta daqui a pouco, né, com o secretário de Agricultura de Campos, Eduardo Crespo, ele já está aí, e nós vamos bater um papo ali sobre os efeitos da seca, da chuva, enfim, nessa semana aí que o agricultor, né, comemorou o seu dia. Rapidamente a gente já volta. Estamos apresentando Repórter Diário. Fisk, inglês e espanhol é... Fisk! Demais esse conteúdo online do novo Cyberfisk. Fisk, inglês e espanhol é Fisk! I want my steak well done. Eu não falo inglês. Hablas espanhol? Sí, un poquitito. Ei, faça Fisk! Fisk, inglês e espanhol é Fisk! Falou Fisk, falou tudo. Inglês e espanhol é... Gente pra convidar e eu ainda nem tenho onde fazer minha festa. Ai, 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 e agora? Calma, Xuxinha. Com a Casa X, todo mundo pode ter a festa dos sonhos. Nossa, que demais! Cenários, atendimento, alimentação balanceada, brinquedos inovadores e muito mais. Tem até a minha nave. Maneiro! Já sei onde vai ser minha festa também. A Casa X é o sonho de baixinhos e baixinhas. Realize você também o seu sonho. Casa X. Você sonha. A gente faz a festa. A Limport é referência em limpeza, portaria e segurança em toda a região e está sempre se renovando, tanto em treinamento de pessoal quanto em equipamentos. Nossa renovação é tão grande que até redesenhamos nossa marca e deixamos mais moderna, assim como é o nosso trabalho. E tudo isso é para levar um serviço sempre melhor para você. Limport, oferecendo soluções. Super economia. Tem sempre o super bom, pertinho de você. O melhor atendimento é o nosso prazer. Super bom, faz parte da sua vida. Bom pra toda a família. Super bom, faz parte da sua vida. Voltamos a apresentar Repórter Diário. Sete horas 44 minutos, estamos de volta aqui com o Repórter Diário, recebendo mais uma mensagem que a gente não gosta de falar aqui, mas temos que falar. Bom dia, 2 cavalos soltos na BR-356 após Martins Laje. Então, a gente já sabe dos acidentes e sabe que os animais não podem estar soltos. Fica aí a dica, após Martins Laje, ali na BR-356, 2 cavalos soltos. Vamos dar um bom dia ao secretário de Agricultura de Campos, Eduardo Crespo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, bom dia a todos, telespectadores. É um prazer mais uma vez estar aqui. A gente sabe que está tudo bem porque a gente sempre é uma pessoa otimista, né? Porque agora tem alguns problemas que estão afetando a agricultura já há algum tempo, mas veio agora aí uma chuvinha. Isso aí deu um alívio para os agricultores? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Tivemos uma chuva no período de julho, não é comum. Isso. Normalmente é frio e seca. E esse ano nós estamos tendo um frio com chuva. É muito mais fácil sobreviver com a terra molhada do que com a terra seca nesse período.
Mas sofremos muito, né? Você sabe que do Natal do ano passado a final de março ficamos sem chuva. Verdade. Tomamos muita água de coco, mas a lavoura, a propriedade, as terras ficaram muito ressecadas, as nascentes estão passando aí problemas sérios de racionamento de água no Brasil inteiro, exatamente porque nós não tivemos chuva na época da chuva. Viemos ter chuva na época que não é de chuva. Melhor assim do que se tivesse sem chuva, do que nada. Mas é uma dificuldade muito grande, principalmente para o agricultor que milita com a terra, com a umidade, que tem uma vivência, um histórico, toda uma experiência com chuva, com épocas de chuva e na época de seca não chover. E quando inverte o processo, prejudica a produção, isso é prejuízo certo e isso é muito delicado. A gente teve uma chuva forte no início desse inverno, né, Eduardo? E agora, nesse último final de semana, uma chuva mais compassada. Qual foi a melhor opção, na verdade? Essa mais compassada, veio devagar esse final de semana? Olha, vamos falar da agricultura que acontece em campos, como exemplo, ser didático. Plantio de cana ocorre tradicionalmente nas melhores épocas, no mês de fevereiro até final de abril. Ninguém conseguiu plantar em fevereiro porque não conseguiu parar, a terra estava muito seca. Conseguiram plantar no final de março, no meio de março, no final de março. A chuva caiu no final de março e depois parou, plantamos cana em abril, não choveu quase nada em maio e ficou todo mundo no desespero, porque quem pôde irrigar, irrigou e um prejuízo enorme. Só veio chover praticamente em junho, final de junho, agora em julho. Então, a chuva que chegou, da forma que chegou, foi assim um socorro. Um socorro, um alívio, porque estava com a terra muito ressecada para salvar, porque não adianta também chover muito fino com a terra muito seca, que precisa de umidade lá no fundo, onde você colocou a semente, no caso o tolete da cana. Parece que veio a medida certa, né? Veio um pancadão aí deu depois veio uma estabilização. Agora vem mantendo. Então, pelo que passou lá atrás, o que está vindo está muito bom, não temos que reclamar. Agora, se continuar agora com essa chuvinha periodicamente fininha, mantendo, isso é bom demais. O que nós não podemos é chegar no período de verão, que você tem uns dias longos, temperatura mais alta, que a planta quer fazer mais fotossíntese, ela quer desenvolver, você ficar sem chuva. A gente não pode reclamar da chuva do inverno, mas nós não podemos ficar sem a chuva do verão. Com certeza. Eduardo, algumas ações vocês têm feito, a Secretaria de Agricultura tem feito para socorrer o agricultor nesse período? Sim, a gente tem feito principalmente algumas intervenções para tentar driblar um pouco a natureza nessa questão. Você vê o Rio Paraíba, por exemplo, nós nunca tivemos um nível tão baixo que está. É histórico isso. E com isso você tem movimentos de areias naturais que o rio faz e que nos colocam em situações de dificuldades. Você sabe que todos os canais da Baixada Campista, eles nascem no Rio Paraíba. Então, a nascente do canal é o rio. Se o rio abaixou, o canal fica sem água. A gente não pode deixar isso acontecer, a gente coloca motobombas para fazer a adução forçada de água para poder manter os níveis dos canais. Teve canal que estava com um acúmulo de areia que nós tivemos que colocar uma máquina dentro do rio para fazer um canal dentro do rio para remover a areia, para a água encostar na motobomba para poder fazer a adução. E com isso a gente também começou a fazer intervenções nas propriedades, a limpeza de bebedouros. Tem bebedouros que existem nos últimos anos, a gente vem limpando. E esse ano a máquina não consegue mais afundar, porque a água teve que aumentar o tamanho da máquina, não pode ser mais uma reta escavadeira, tem que ser uma escavadeira hidráulica, porque a água ficou muito profunda. E os produtores perdem muito com isso, principalmente os animais que ficam naquela lama, aquela mistura, você não sabe se é água, se é lama, atola. Então, uma demanda muito grande. Estou falando aqui de quase 2.000 pessoas solicitando isso, porque são minifúndios, são pequenas propriedades, e a gente faz muito desse trabalho hoje para poder sobreviver esse período de seca. Essa chuva, ela não foi suficiente para levar o nível do rio, não foi suficiente para levar o nível do lençol, mas foi suficiente para umedecer a terra, e já é uma grande ajuda. Com certeza. Eduardo, faço uma pergunta. Eu sempre notei que nas épocas de cheia, que nós atravessamos aí alguns anos atrás, nós tínhamos sempre aquela história do governo, né, o INEA e os órgãos responsáveis, soltarem verbas para desobstrução dos canais em campos. E a gente sabe que o assoreamento ele foi perpetuado durante vários anos, com culpa também do homem, né, nesse assoreamento desses canais. Não seria a hora agora que os canais estão baixos, que você tem a dificuldade até de bombear, de fazer uma limpeza maior desses canais para quando vier a chuva esses canais estarem liberados? Uma ideia aqui que me passou pela cabeça. Não, é o que a gente sonha, mas cadê o INEA? Cadê? É isso que eu pergunto. Porque ele só aparece na época que tem a cheia para anunciar uma verba alta
para a liberação dos canais. A gente não vê os canais serem desassoreados. O INEA já investiu e apresentou planilhas de investimento aí de quase 200 milhões de reais. Isso aí. E cadê os canais? Então, estão todos assoreados. Nós estamos fazendo, através da Secretaria, algumas intervenções com 3 equipamentos. Por sorte, são equipamentos novos. Já limpamos em 9 meses 120 quilômetros de canais, mas são 1.400. Olha só a diferença. Você cobriu nem 10%. Aí a gente vem socorrendo, é como se fosse um pronto-socorro, socorrendo para poder você não ter um infarto, não ter um problema. Apagando aquele incêndio seria preciso, né? Nada disso seria necessário se a ação fosse feita. É uma infraestrutura, porque é uma macrodrenagem, são canais que percorrem, inclusive, outros municípios, não só municípios de Campos. Exemplo, Canal de São Bento, nasce em São João da Barra, passa por Campos, né? E a foz dele em Campos. Tem canal que nasce em Campos, passa por Quissamã e volta para Campos. Pois é. E tem canal que passa por Rio, que passa por Cardoso Moreira. Então, são ações de governo, mas não do município, mas do Estado e do governo federal. E recurso tem, a gente sabe que tem recurso. Só que, infelizmente, a gente não está tendo a atenção que nós merecíamos para atender essa questão dos canais. A gente tem uma ideia para fiscalizar, temos ideia para orientar, inclusive determinar se eu posso ou não limpar o canal como poder público municipal. Tudo que a gente faz, a gente tem que notificar. Tem que notificar e pedir autorização. E eles nos cobram, mandam fazer apreensão, se achar que está errado, a gente passa até por situações delicadas, como funcionário da prefeitura, tendo que ir para a delegacia para dar explicação. Então, ele é extremamente rígido. Mas naquilo que ele também se coloca, só ele pode fazer. Ele também não faz o papel dele, que é a questão da limpeza dos canais no momento correto, onde você, com poucas horas, você faz mais serviços, você tem uma maior economia do recurso público, aí parece que o INEA fica esperando a catástrofe para justificar um grande dinheiro, e com isso a gente gasta dinheiro público numa hora que o prejuízo já foi feito. Essa é uma grande verdade. Muito obrigado pela resposta, né? Eu te provoquei justamente para isso. Esse é um problema que o Eduardo sempre coloca aqui para a gente, essa situação do assoreamento dos canais aqui em Campos. Eduardo, claro que cada agricultor, cada pequeno latifundiário sabe exatamente como agir nesse momento, que a chuva chegou, né, de mansinho. Mas aqueles que precisam ainda de algum auxílio, de alguma ajuda, podem contar com a Secretaria? Sim, nós estamos atendendo direto, inclusive as nossas máquinas, o prefeito autorizou, nós estamos encerrando o primeiro ano de contrato, agora em setembro. Já dentro do prazo estipulado pela administração, nós já fizemos renovação, as máquinas estão sendo renovadas por mais um ano, inclusive com um incremento de mais equipamento, porque nós começamos um trabalho de cadastramento dos produtores junto com a liberação da patrulha. Hoje nós temos quase 4.000 produtores cadastrados, então tem aumentado bastante o número de produtores que estavam desanimados, desacreditados, já estão voltando à sua atividade, estão vendo que a atividade rural é uma atividade importante, significativa, que também pode agregar mais uma renda para a sua família. E com isso a gente está atendendo e continua atendendo, não só para limpeza de canais, bebedouro, mas também preparo de solo, que a chuva, a umidade da terra está aí, já dá para você passar uma grade, já dá para você começar a planejar, a plantar, nem que seja um capim, porque hoje capim também é lavoura, né? Onde você pode tirar um leite, pode tirar produzir uma pecuária de carne, né, de corte. Então a gente está atento e atendendo uma demanda, felizmente, muito significativa, que nos orgulha muito saber que nós temos ainda no nosso município, que tem a maior extensão agrícola do Estado, também a maior concentração de agricultura do Estado. Eduardo, vou aproveitar a oportunidade para fazer uma outra pergunta, fora até do assunto da chuva, que é a questão da febre maculosa na região norte e noroeste. A Secretaria de Agricultura também tem aí preocupação com esses casos, né? É uma casa epidemiológica, tudo bem, você tem a saúde, mas a vigilância sanitária e outras coisas mais, mas o setor agrícola fica preocupado com essa questão. O que você aconselha os agricultores para estarem fazendo para evitar essa doença? Que siga os manejos responsáveis de sanidade do animal, né? Questão de carrapato, manejo, pulverizações, as vacinas. Nós damos uma grande ajuda pela Secretaria com relação a vacinações, principalmente daquelas que são de responsabilidade com calendário definido pelo Ministério da Agricultura, que é a fitose. Mas também fazemos vacinações de raiva, de outras questões, mas é uma responsabilidade do produtor, ele tem que cuidar do seu animal, a sanidade do animal ele tem que ser tratada por ele, e a gente está à disposição para dar alguma orientação, temos veterinários, né? Hoje com um quadro menor, que nós estamos fazendo um processo de renovação, de contratação, mas temos veterinários, temos técnicos disponíveis que podemos orientar e dar a assistência que for necessária. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, Eduardo, e vamos torcer que a chuva continue assim, né? Dando esse alento mais um pouquinho no inverno
que ela chegue com providência, principalmente em São Paulo, para a gente evitar aí esse assunto da transposição que me preocupa muito. Tá certo, ok. Um prazer para todos, um grande abraço e um bom dia. Obrigada, Eduardo. Olha, gente, lembrando que hoje tem Copa do Brasil, tá? Segunda rodada para o Vasco da Gama contra a Ponte Preta. O Vasco que enfrentou a Ponte Preta em 7 dias, 3 jogos. Venceu o primeiro lá, né? Por 2-0. Pode até perder em São Januário hoje por 1-0. Mas foi feita uma pesquisa pela torcida do Vasco. Os torcedores não querem saber de Copa do Brasil, não. Eles 90% querem que o Vasco volte à primeira divisão. E 10% aceitam até ser campeão da Copa do Brasil e continuar na segundona. Também tem um recado aqui da Giovana. Ela pede: bom dia, Paulo André e Dagmar. Teria como vocês estarem falando para a gente o site da inscrição desse curso de espanhol? O site da prefeitura tem lá, né, Dagmar? Tem lá. Na verdade, é só você ir rapidamente. É bem que no centro da cidade, né? Também. A Superintendência de Igualdade Racial é a antiga Zumbi dos Palmares, né? Como é conhecida, bem aqui na Rua do Ouvidor. Falar, né, como é o nome com a antiga Aquidaban. Rua do Ouvidor com Aquidaban é bem fácil. Dá uma passadinha ali e procure mais informações. Dagmar, uma ótima manhã para você. Ela volta às 9, não é isso? Às 9 da manhã com o Jogo de Cintura. Pela Rádio Diário vem aí o Fala Rosinha e pela TV Diário Mais Vida com Marcos França. E não faça ao próximo o que você não quer que faça a você mesmo. Até mais.